Então, já pegaram o livro? Hoje nós vamos começar o segundo bimestre na unidade 4, falando do mundo em quadrinhos. Observe essa imagem aqui. Vocês conhecem essa personagem? Dom Quixote. Quem já ouviu falar nele? Muito bem, então nós vamos começar a nossa história em quadrinho, que nós já comentamos lá no início das aulas, em outra unidade, que nós chamamos a sigla de história em quadrinhos hoje, é chamada de HQ. Então, o nosso primeiro HQ é sobre o Dom Quixote em quadrinhos. Pessoal, eu peço que vocês acompanhem aí no livro de vocês, tá bom? Quem escreveu o primeiro quadrinho do Dom Quixote foi o Caco Galhardo. Então, Dom Quixote em quadrinhos por Caco Galhardo. O que nós queremos com essa unidade? Então, eu quero que vocês vamos acompanhar aí, pessoal. Primeira questão. Observe essa capa de uma importante obra da literatura mundial. O que você sabe sobre ela? Aqui são aqueles comentários iniciais que a gente faz no início das nossas aulas, como nós fizemos lá na primeira unidade, quando a gente falou de capa de revista. Agora nós temos aqui as histórias em quadrinhos. Então, o que você sabe sobre ela? O que você sabe sobre essa história? Alguém já ouviu falar do Dom Quixote? Vamos para a próxima pergunta. Que indicação série Clássicos em HQ, na capa de Dom Quixote, informa o leitor sobre a história a ser lida? Então, vamos lá. Essa série aqui, Clássicos em HQ. O que ele vai informar para a gente? Essa revista, ela está inserida na série dos clássicos. Dom Quixote é visto como um livro clássico. Vocês sabem o que são livros clássicos? Já ouviram falar nas músicas clássicas? Então, os livros clássicos, história em quadrinho aqui está se inserindo no livro clássico, porque é aquele livro que já existe há muito tempo. Tenho certeza que os pais, as mães de vocês sabem quem foi Dom Quixote, já leu alguma coisa sobre Dom Quixote, ou quem sabe até os avós de vocês. Então, isso é um clássico, é uma história que já vem e já se mantém ao longo do tempo. Vamos para outra pergunta. Muitas obras literárias são adaptadas para outras linguagens, como HQs e cinema, ou as histórias são recontadas de forma resumida para o público infantil ou infanto-juvenil. Você já leu algumas dessas adaptações ou assistiu a esses filmes? Qual é a sua opinião sobre essas adaptações? Então, essas histórias clássicas como Dom Quixote, que era um livro, e aqui o Caco Galhardo transformou para quadrinhos. O que você acha? Você concorda com esse tipo de adaptação? Você concorda que colocando para clássico fica melhor de entender? Fica uma leitura mais lúdica? Vocês vão ter a opinião de vocês a respeito disso, tenho certeza. Entendido, pessoal? Agora nós vamos para a próxima folha do nosso livro. Acompanhe aí. Nós temos aqui a história em quadrinhos que vai falar como nasceu esse personagem aí, o Dom Quixote. Então vamos lá, acompanhe aí. História em quadrinhos. Muitas são as histórias publicadas no formato de quadrinhos. Leia o trecho inicial da adaptação de Dom Quixote de La Mancha, um clássico da literatura. Nós temos aqui o QR Code, se você quiser fazer uma leitura aí, você pode visitar para ter uma complementação do conteúdo. Então, vamos lá iniciar aqui a nossa história. Observem aqui o mapinha, onde tudo aconteceu. Acompanhem aí, junto comigo. No lugarejo em La Mancha, não há muito tempo, viveu um fidalgo desses com lança pendurada à darga antiga,
roci magro e cão bom caçador. Então, observem aqui, tudo começou em Espanha, na cidade chamada de La Mancha. Segundo quadrinho. Cumpre então saber que esse fidalgo, nas horas de ócio, vocês sabem o que é ócio, pessoal? Quando ele não tinha nada para fazer, não é isso? Que eram as más do ano, então ele vivia praticamente sem nada para fazer. Olha aí o que ele vivia fazendo. Se dava a ler livros de cavalaria com tanto empenho e gosto que se esquecia de todas as suas outras obrigações. Então, observe a imagem aí na janela. Você pode perceber a imagem de um sol. Isso significa o quê? Ele passava o dia lendo, não é isso? Muito bem, então vamos aqui para o outro quadrinho. Observem o que eu tenho agora lá na janela. Já escureceu, o sol já mudou para a lua. O que significa isso, hein, turma? Muito bem, significa que já anoiteceu e ele está onde? Continua no seu sofá lendo o livro. Então vamos continuar aí. Enfim, tanto ele se engolfou nas suas leituras que lendo passava as noites de claro em claro. O que você entende quando fala ele se engolfou nas suas leituras? Isso, se dedicou tanto que ele não via o dia se transformar em noite. Mas vamos continuar. E os dias de sol a sol. Então aqui o quadrinho traz uma maneira bem lúdica de você perceber que ele mudava até a posição dele no sofá e não percebia, o interesse dele estava tão grande no livro que ele não percebia o dia passar. Ele cansava de estar numa posição e ficava em outra, mas não parava. Então vamos ver o que essa leitura fez com ele. E assim, do pouco dormir e muito ler, se lhe secaram os miolos. Observem como o autor utiliza o quadrinho para mostrar que ele, vamos dizer assim, será que secar os miolos é enlouquecer um pouquinho? Vamos ver. De modo que veio a perder o juízo. O que é perder o juízo, gente? Muito bem, tenho certeza que vocês devem ter respondido aí, ficar louco. Ele virou o juízo de tanto ler essa história. Mas que história era essa? Encheu-se-lhe a fantasia de tudo aquilo que lia nos livros. Então, tudo que ele lia, observem a imagem aí. Tudo que ele lia, ele fantasiava, como se algo tivesse acontecendo na realidade. Então foi que lhe pareceu conveniente, tanto para o aumento de sua honra, quanto para o servimento de sua república, fazer-se cavaleiro andante. Então ele pensou, e observe em que ele pensou em se transformar, no cavaleiro andante. Olhem a roupa dele. E sair pelo mundo com suas armas e seu cavalo, em busca de aventuras. Então aí, olha, observa, ele já aqui se transforma nesse cavaleiro. Vamos continuar. Até aí tudo entendido, pessoal? Então vamos passar para a próxima página. Como se deu essa ideia dele fazer essa transformação? Observem. Olhem só. Escolhendo lá no seu baú. Antigamente se guardava essas roupas em baú. Então, ele escolhendo ali como ele poderia fazer para ele vir a fazer essa transformação e ser esse cavaleiro. Então, ele encontrou a roupa, começou a se vestir, né? Observem aqui. Aqui ele ainda continua se arrumando para se transformar naquele cavaleiro. E aí ele observou o que aqui, gente? Quem era esse animal? Lembram que foi falado lá no início, o Rocinho? Ele tinha esse cavalo. Mas esse cavalo era esbelto? Então, observem.
ele está pensando e analisando o cavalo dele. Aí ele diz para o cavalo: teu nome será Rocinante. Ele mudou o nome de Rocim e colocou Rocinante para ser um nome mais forte. E o meu, Dom Quixote. Então ele mesmo se deu o nome. Vamos ver aqui nessa imagem que fala da imagem do cavalo. E vendo que nada mais lhe faltava, senão buscar uma dama da qual se enamorar, lembrou-se de Andousa Lourenço, uma lavradora de quem ele andara enamorado há algum tempo, procurando um nome que não se destoasse muito do seu e que soasse ao de princesa. Veio a chamá-la Dulcinea del Toboso, por ser ela natural de El Toboso. Então, olha só. Para ele, todo cavaleiro que se preze teria que ter uma dama. Então, ele já tinha se transformado no cavaleiro, o cavalo ele já tinha transformado no Rocinante e ele tinha que ter a dama. Ele lembrou dela. Tal Donça de Lourenço era uma lavradora, ele andou um tempo enamorado por ela e procurou um nome que combinasse para ser uma dama e deu o nome de Dulcinea del Toboso, que combinava com princesa. Del Toboso era porque ela era natural deste lugar. E aí olhem a imagem dela. Nome ao seu parecer músico, peregrino e significativo, como todos os outros que a si e as suas coisas tinham dado. Na cabeça dele ele fez toda essa transformação. Tomadas então tais providências, não quis ele aguardar mais tempo para levar a efeito seu pensamento. E o que essa imagem desse galo faz aí? É porque isso quer dizer que ele passou o tempo inteiro, o dia inteiro, varou a noite, já estava amanhecendo o dia e ele nesses pensamentos? É isso, pessoal? Olha onde é que está o sol lá. Não é isso? Qual é o horário que o galo canta? Então, observa, ele passou a noite em claro e fez toda essa transformação no pensamento dele, foi até o cavalo e se transformou nesse cavaleiro andante. Vamos seguir. Tudo bem até aí, pessoal? Então, aqui mostrou até onde ele fez essa transformação, como nasceu o Dom Quixote. Daí para frente, quem já leu outras histórias do Dom Quixote vai perceber, se você conhece algum episódio dele, que mais lá na frente nós vamos falar nas atividades, ele se transformou nesse cavaleiro e o nome dele era Dom Quixote de La Mancha, porque ele se deu o nome de cavaleiro e de La Mancha era o lugar onde ele morava. Lembram aqui no início, olha, La Mancha? Então aí por isso que ele chamou, se deu o próprio nome de Dom Quixote de La Mancha, assim como veio o da princesa dele, que era a Aldonça Dulcinea del Toboso, o nome que ele transformou. Então vamos ver aqui quem é o autor desse texto. Vamos ler um pouquinho da biografia dele. Localizem aí embaixo a biografia e acompanhem aí. Nós temos aqui o espanhol Miguel de Cervantes, aí você vai ler daqui a pouco, quando terminar a nossa aula, você vai ler aí um pouquinho da biografia do Miguel de Cervantes, que é o autor e criador do personagem Dom Quixote, ele que criou essa história, escreveu, e aqui ela foi adaptada pelo Caco Galhardo. Miguel de Cervantes é o autor, e o Caco Galhardo adaptou em HQ. Ficou mais fácil de entender a história assim? O que é que vocês acham? Vocês gostaram da obra Dom Quixote transformada para HQ? O que é que vocês acham das histórias, os clássicos transformados em HQ? Fica mais fácil de compreender? Com certeza, né, pessoal?
Então, vamos aqui na nossa próxima folhinha. Agora, nós vamos ver uma pequena atividade. Nós temos aqui na folha, na página 5, localizem aí, já? Todo mundo já está na página 5? Então, vamos ver essa pequena atividade aqui. Primeiro, nós temos aqui no cantinho, que são quadrinhos. No Brasil, as revistas de histórias em quadrinhos, HQs, também são chamadas de gibis. Tenho certeza que vocês já ouviram falar esse nome, história em quadrinhos, gibi e HQ, então é a mesma coisa. A razão desse nome foi o surgimento, em 1939, de uma revista em quadrinhos chamada gibi, palavra que significa moleque. Sabiam que gibi significa moleque? Ela se tornou tão popular que acabou emprestando seu nome a todas as revistas de histórias em quadrinhos que surgiram depois. Além da palavra gibi, existe o termo gibiteca. Então, aqui, o que será que é uma gibiteca? Vocês têm alguma definição para o que seja gibiteca? Então, vamos seguir aqui nas perguntinhas. Você leu o trecho inicial de uma adaptação para HQ de Dom Quixote de La Mancha, de Miguel de Cervantes. Nela, os quadrinhos revelam ao leitor os personagens, suas falas e ações, o tempo e o lugar da narrativa. Primeira questão. Quem é o personagem principal? Como você chegou a essa conclusão? Tempinho aí para você responder quem é o personagem principal. Daqui a pouquinho nós vamos pegar as folhas que eu vou mostrar as respostas para conferir aí com o que vocês fizeram. Quem é o personagem principal? Já escreveram, pessoal? Você pode dizer na outra linha como você chegou a essa conclusão. Vamos lá para a próxima pergunta. Caco Galhardo, autor dessa adaptação, manteve palavras do romance original, as quais talvez você não conheça. Relacione cada palavra a seu significado, considerando o contexto desse fragmento. Então, nós temos aqui, no número 1, a palavra fidalgo, no número 2, adarga, 3, rocim e 4, ósseo. Vamos completar juntos aí, pessoal. Fiquem atentos. Qual delas significa nobre? Vamos encontrar o significado mais claro para vocês. Vocês podem iniciar logo colocando a numeração. Então, nós temos aqui os significados: nobre, folga, escudo de couro dobrado de forma oval, cavalo de pequena estatura, que pode ser estatura e magro ou estatura ou magro. Já colocaram, pessoal? Já? Daqui a pouquinho vamos conferir as respostas. Vamos agora para a letra B. Observe alguns dos sentidos do verbo engolfar. Nós temos aí o primeiro sentido, colocar embarcação em golfo. O segundo sentido, encaminhar para o mar alto. Terceiro sentido, penetrar, entranhar-se. Quarto sentido, está absorvido por mergulhar. Tudo certo, pessoal? Vamos na questão. Sublinhe o sentido com o qual esse verbo foi usado no trecho. Enfim, tanto ele se engolfou nas suas leituras, que lendo passava as noites de claro em claro. Então, vamos lá. Da numeração de 1 a 4, você sublinha para mim qual é o sentido da palavra engolfar dentro da frase. Enfim, tanto ele se engolfou nas suas leituras, que lendo passava as noites de claro em claro. Será que é o primeiro sentido, colocar engolfo?
Será que é o segundo, encaminhar para o mar alto, penetrar, entranhar-se na leitura, ou está absorvido por alguma coisa, mergulhar em algo? Grifem aí. Terceira questão. Releia o texto do sexto quadrinho de modo que veio a perder o juízo. Qual é o significado de perder o juízo? O que vocês acham? O que significa perder o juízo? Já escreveram? Tá, vamos lá na letra B agora. A perda do juízo evidencia uma mudança no estado do personagem e tem causa e consequência. Diretas, identifique-as. Qual foi a causa dele perder o juízo? Lembra o que ele ficava fazendo? Ele lia o que? As histórias, né? Isso. Passava a noite lendo histórias. Tudo que acontece na nossa vida, gente, pessoal, tem uma causa e uma consequência. A causa é o que veio antes do que aconteceu. A consequência é o que vem depois. Então, qual foi a causa dele ter mudado esse comportamento dele? Foi a leitura das histórias? Coloquem aí. Qual foi a consequência? Depois que ele mudou o pensamento, que ele, como fala aí, perdeu o juízo. Qual foi a consequência disso? Ele quis se transformar em quê? E se transformou em quê? Escrevam aí. Quarta questão. Já escreveram, pessoal? Vamos lá para a quarta questão. Quem não conseguir escrever assim, de acordo com a leitura, na hora que a gente for revisar as questões, você vai ter a possibilidade de complementar. Vamos para a quarta questão. Em uma HQ, tanto o texto verbal, não verbal, quanto o verbal, tanto o texto não verbal quanto o verbal contém informações para a compreensão da narrativa. Releia este quadrinho. O que representa a imagem do dragão e da moça? O que representa? O dragão e a moça. Foi uma modificação no pensamento dele. O que representa para você? Pode colocar com as suas palavras. Vamos aqui seguir. Histórias em que um cavaleiro deve salvar uma moça, princesa, eram as preferidas de Don Quixote. Que nome se dá a essas narrativas? O que você sabe sobre elas? Deixa um pouquinho aí essa questão que nós vamos responder juntos. O que você sabe? Qual é o nome que se dá a essas narrativas que mostra na história que o cavaleiro deve salvar a princesa? Elas eram as preferidas dele. Que nome que se dá? E o que você sabe sobre essas histórias? Se você ainda não conseguir fazer o comentário agora, depois você vai pensar um pouquinho para fazer. Quando a gente voltar com as telas aí da correção, ainda nessa aula. Então, vamos observar aqui, olha, essa imagem. Encheu-se-lhe a fantasia de tudo aquilo que lia nos livros. Então, observe o que mostra, quais eram as histórias que ele queria. Ele era um cavaleiro andante para fazer o quê? Ele lutava, segundo as histórias, o clássico Don Quixote conta que ele lutava contra os moinhos de vento. Ele saía com a espada e a lança e lutava contra moinhos de vento. Ele tinha também um amigo que tentava lhe avisar das suas loucuras, que não tinha ninguém, mas ele todo o tempo queria sair e estava sempre no embate, como se estivesse lutando para defender uma princesa. Vamos lá então, pessoal, na próxima página
para nós finalizarmos a nossa aula. Toda narrativa se desenrola em um determinado lugar e tempo. Há ainda um narrador responsável por contar os fatos. Tendo isso em vista, responda às questões a seguir. Releia o primeiro quadrinho. Onde se localiza a história? Essa informação está no texto verbal ou não verbal? Vamos voltar rapidinho lá no quadrinho. Texto verbal ou não verbal? Observe aqui, onde se localiza a história? Texto verbal ou não verbal? Coloquem aí. Voltando aqui para a questão. O texto verbal inserido nos quadros pretos em letras brancas apresenta a narração da história ou a fala de um personagem? Vamos observar aqui do lado, tá aí do lado o quadrinho, olha, eu voltei lá, mas está aqui do lado. Então, o que está nesse quadrinho preto? A pergunta é, essas letras brancas, você vai marcar o X aí. É a narração da história ou é a fala de um personagem? Observe. No lugarejo em La Mancha, não há muito tempo, viveu um fidalgo desses. Então, falando isso aqui, no quadrinho preto, é a narração da história ou é a fala de um personagem? Muito bem, acredito eu que você já marcou aí a narração da história, não é isso? Vamos ler um pouquinho aqui o que é um ponto de vista, o foco narrativo. Nós temos aqui, ponto de vista do narrador ou foco narrativo. A narração em terceira pessoa é aquela em que o narrador é observador, ou seja, não participa dos fatos narrados. A narração em primeira pessoa é aquela em que o narrador participa da história, ou seja, é um dos personagens. Então, eu quero que vocês grifem aí no livro de vocês, terceira pessoa, e grifar a palavra observador. Já grifaram, pessoal? Quando vocês estiverem na aula, venham sempre com a caneta ou o marcador de texto, que a gente vai precisar estar grifando algumas coisas. E o seu lápis para fazer as resoluções das questões. Então, vocês já grifaram aí, terceira pessoa, narrador observador. Aí você grifa mais um pouquinho aí na frente, não participa dos fatos narrados. Então, observem aqui, por exemplo, essa pessoa que está contando a história do Dom Quixote, ele está participando dessa historinha ou ele está só contando? Se ele não está participando, ele não é nenhum personagem, ele é o narrador em terceira pessoa. Ele só faz observar, sabe tudo o que acontece, mas não participa dos fatos. Agora, a narração, quando ela é em primeira pessoa, o narrador ele participa. Ele conta a história dele, ele conta um episódio que aconteceu com ele e ele vai ser um dos personagens. Então, grifem aí, narração em primeira pessoa, narrador participa da história, ok? Vamos avançar? Agora, falando do enredo. Vocês já ouviram falar no enredo? O enredo em si é a história. Você pode escrever aí entre parênteses, aí embaixo da palavra enredo, a palavra história. Já escreveram? Em um texto narrativo ocorrem mudanças com os personagens, as quais ficam evidentes nas ações deles, em que uma é causa e consequência de outra. As partes que compõem o enredo são, grifem aí, apresentação ou situação inicial, conflito, pode continuar grifando, elemento complicador que perturba a harmonia da situação inicial, o clímax, que é o momento de maior tensão na história, desfecho, que é o momento em que ocorre a resolução do conflito da história. Então, essas são as partes do enredo. O que é o enredo? É a história, é o acontecimento.
Então, observe. Que toda história tem uma situação inicial. É como se fosse o início dela. Aí o conflito é aquele problema que vai aparecer. Então, observem, o Don Quixote, ele vivia lendo os livros. Essa era a situação inicial. Quando ele pensou em se transformar em cavaleiro, apareceu um conflito. Quem seria o cavalo? Quem seria a dama? E aí foi para o clímax. Ele pensou, o que foi que ele fez? Ele pensou, foi na sua mala com roupas e objetos e se transformou nos cavaleiros, não foi isso? E pensou na pessoa que ele já tinha namorado, que ele gostava dela, e transformou ela na dama. Qual foi o desfecho? O desfecho foi ele se transformar nisso aí e sair para as suas aventuras. Que aí nessa primeira folha da história em quadrinho não aparece ainda ele saindo para as aventuras. Mas a partir do momento que ele se transformou no Cavaleiro Andante, aí ele vai começar a sair para as suas aventuras. Aí vai ser o momento que ele vai conhecer o seu amigo. Quem já ouviu falar dessa obra deve ter ouvido falar do personagem Sancho Panza, que era o melhor amigo dele, avisava ele que não tinha ninguém e ele lutava contra o vento. Essa é a história do Don Quixote. Então vamos ver aqui a nossa questão sobre enredo. O enredo ele é formado por dois fatos interligados em que um é consequência e causa de outro. No trecho lido, há duas partes narrativas, apresentação também chamada de situação inicial e início do conflito. A letra A. Fiquem atentos, pessoal. Marque quais quadrinhos correspondem à apresentação da história, ou seja, em que são identificados o local em que os fatos se desenrolam, o personagem em uma situação de harmonia, ainda não houve o conflito e o tempo da história. Então, você vai aqui marcar qual é o quadrinho, quais são os quadrinhos que mostram essa passagem aí. Observe. Marque quais quadrinhos correspondem à apresentação da história. Então, só o início da história. Em que quadrinhos aqui estão? Quem ainda não conseguir responder agora, depois vai ser dado um tempinho para você responder. A letra B pede para você enumerar os fatos relacionados ao conflito. Você vai fazer, de tanto ler e dormir pouco, Don Quixote enlouquece. Será que é esse que é o primeiro fato? Don Quixote resolve viajar pelo mundo em busca de aventuras. Don Quixote decide tornar-se um cavaleiro, tal qual os cavaleiros das histórias lidas. Qual será o primeiro? O que aconteceu primeiro aí? Coloquem a numeração de 1 a 3. Ok? Aí nós temos algumas perguntinhas aqui que eu vou deixar para vocês resolverem em casa. Quais as principais ações do personagem Don Quixote após a decisão pelo mundo vivendo aventuras? Escreva um parágrafo resumindo-as. Escrevam aí para casa. Vocês vão ter um tempinho, nós vamos ter o nosso próximo encontro é semana que vem. Aí a gente vai fazer a correção do que vocês ficarem para resolver em casa. Então, coloque para casa. Você vai fazer a questão 7, 8, 9, vão circulando. 10, 11, 12 e 13. Essas questõezinhas aí vocês vão ler e fazer. Você já está, falei, fazer em casa, olha o costume. Como vocês já estão na casa de vocês, escolha um momento tranquilo para resolver à tarde, para continuar. Na próxima aula nossa, pelo cronograma, deve ser semana que vem,
a gente vai passar essa revisão, aí eu vou trazer um material de apoio para vocês, que vai estar lá no nosso canal de comunicação, tá bom? Uma boa tarde para vocês, ou boa noite, ou bom dia, não sei qual é o horário que você está assistindo essa aula aí. E fiquem tranquilos, resolvam com tranquilidade. Qualquer dúvida pode bater a foto e mandar perguntar no meu privado, no meu e-mail. E se você conseguir resolver, mande a foto para mim fazer a correção pelo e-mail, WhatsApp. Senão você vai aguardar. Essa resolução aqui a gente vai aguardar. Vamos fazer o seguinte, vamos aguardar na próxima aula. Nossa próxima aula você resolve durante a semana, tire um tempinho para fazer. Quando for na próxima aula, a gente vai fazer a resolução aqui. Aí eu vou trazer uma outra atividade complementando isso aí antes de falar da parte gramatical. Tá bom, pessoal? Fiquem bem e bons estudos em casa. Tchau.